Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a memória. Se você está acompanhando o nosso programa, já percebeu que aqui a gente gosta de uma história bem contada, né? Vem com a gente para esse túnel do tempo. O cenário é o mesmo, o plenário, mas eram outras épocas, porque só existiam 2 partidos quando o nosso entrevistado era vereador. Arthur Alves Pinto foi vereador de 1973 a 79, foi vice-presidente da Câmara, depois deputado estadual e vice-prefeito de Jânio Quadros. Muito obrigada pela presença do senhor, é uma honra tê-lo aqui em nosso programa. Obrigado. O senhor já tinha voltado aqui ao plenário? Não, nunca mais vim aqui. Nunca mais tinha entrado? Não. E como é que foi essa chegada? Tá diferente porque nós éramos só em 21, né? Hoje tem muitas cadeiras. Na época era vazio aqui, né? Tinha as cadeiras aí onde ficava o povo que assistia lá em cima e aqui também. Ficava pertinho o povo já? Ficava em cima ou aqui. E o senhor sentava mais ou menos onde aqui? Eu sentava mais ou menos aqui, mesmo quase na frente do cara, presidente. assim? De cara. Não queria perder nada. Não, é que indicaram isso, eu fiquei lá, né? E essa chegada do senhor foi como suplente, é isso mesmo? Foi, primeiro suplente, 73. Um suplente que assumiu, gente, inúmeras vezes. Perdemos a conta de quantas vezes. Eu fiquei suplente em 73, 74, 75 e 76. Eu era suplente, né? Mas aconteceu que eu tinha bom relacionamento com todos os vereadores. Então, cada vereador, uma vez por ano, eles tiravam licença para mim entrar. Por isso que eu ficava o ano inteiro aqui. Como que funcionava isso? Eles tiravam essa licença para o senhor poder mostrar o trabalho do senhor? Eu não sei se era para mostrar o trabalho, mas tiravam para... A gente tinha amizade, né? Fiz muita amizade aqui. E naquela época, hoje eu não sei nem como é que é, mas na época o vereador ele tirava a licença para tratamento de saúde ou para cuidar de interesses particulares. E ele não perdia os direitos dele em nada, né? Em ordenado, em tudo. E assim o senhor foi ficando? Tanto que quando eu entrei pela primeira vez aqui, foi logo em janeiro de 73 eu já entrei. Porque tinha um vereador que foi reeleito, Vicente de Almeida. Ele foi reeleito, ele tinha sido auxiliar de um prefeito, agora não me recordo o nome do prefeito. E ele me procurou e falou que ia tirar licença, porque ele estava doente, né? Em janeiro mesmo. Estava doente... Só que ele não podia entregar o gabinete, porque ele queria que continuasse o pessoal dele lá, evidente, né? E para atender também os conhecidos, os eleitores dele, né? Eu fiquei uns 3 meses aqui vagando pela Assembleia, não tinha nem sala. Pela Câmara? Pela Câmara, É que ele foi deputado estadual muitos e muitos anos, então... 28. 28 anos, uma vida. Então, automaticamente, pensa na LESP. Falha. Mas foi a Câmara que deu a experiência para o senhor ir. Me corrige se eu estiver errado. Foi um aprendizado, né? Foi? Foi. A Câmara e aqui eu conheci vereadores já com alguns mandatos e eram bem experientes, né? E eu mais ou menos seguia o que eles faziam aqui para mim saber, né? Conseguir aprender alguma coisa do que eles sabiam já, né? Aí eu fui em 76, teve eleição de novo, foi a segunda minha, né? Eu ainda suplente aqui. Aí nessa eleição eu fui o terceiro mais votado. Então eu fiquei até os 2 primeiros anos. Os 2 primeiros anos eu já fui candidato a deputado estadual. Em 78. E aí fiquei lá durante 7 mandatos. Mas antes disso, o senhor foi vice-presidente aqui também? Fui nessa época, acho que foi em 75 ou 76, por aí, né?
E o que foi essa votação que levou, o senhor foi o terceiro mais votado, né? Foi essa votação que levou o senhor a ir para a mesa? Como é que foi? Não. Porque é o seguinte, a mesa, pelo menos até agora é assim, né? A mesa é o acordo que faz os partidos fazem um acordo. Então, às vezes tem chapa única, às vezes tem 2 concorrentes, mas é tudo coisa do partido, o partido que faz, né? Então, na época que eu vim aqui, tinha 2 partidos só. Era o MDB e a Arena, eu era a Arena. E o MDB, como tinha a maioria, na época que eu era efetivo, né? Nós éramos em 8 vereadores e eles eram em 13, o MDB, né? Então eles faziam o presidente e o vice-presidente cabia à Arena. Então eu fui escolhido pelo meu partido para ser o vice-presidente. Foi assim que eu cheguei à vice-presidência. Aí fiquei os 2 anos na vice-presidência, aí já teve eleição de deputado, já me candidatei a deputado. E me elegi, né, logo na primeira eleição. Pesquisando aqui, as vezes que o senhor foi à tribuna falar, ainda quando o senhor era suplente, o senhor foi muitas vezes, né, à tribuna conversar com os seus eleitores ou conversar com a população que estava aqui. E sendo da Arena, algumas coisas me chamaram a atenção, né? Por exemplo, em 75, o senhor subiu na tribuna e olha o que o senhor falou. Os prefeitos costumam roubar as ideias contidas nos projetos de lei, para depois transformá-los em decretos. Seria o caso de pedir a criação de um direito autoral do projeto. Quer dizer, o senhor estava dando uma cutucadinha no prefeito, mesmo sendo... Eu nem me lembro disso. Mesmo sendo da Arena. Corajoso. Não. Corajoso. Eu não lembro disso. Eu acho que devia ter acontecido de alguma coisa. Vocês apresentarem um projeto e a prefeitura ter corrido para decretar essa... Antes da gente, Antes da gente. O senhor ficou bravo, assim. Aí, em 76, teve mais uma fala dura do senhor, pesada. O senhor estava falando sobre as eleições. Aí o senhor falou assim, ó, somos daqueles que preferem acender um fósforo no escuro e jamais amaldiçoar a escuridão. O senhor tinha umas palavras assim, como é que o senhor fazia esses discursos? Conta pra gente. O discurso, eu acho que... Tem uns que estudam muito para fazer um discurso. Escrevem antes. Eu acho que todo discurso cerimonioso e tal tem que ser por escrito, porque o sujeito, de repente, não se perder e falar um termo pouco usado ou não conveniente para a oportunidade. Então, o resto o sujeito fala o que vem na cabeça. Agora, na minha época aqui, tinham 2 vereadores que o apelido deles era Long Play, porque eles toda a sessão eles ocupavam a tribuna e falavam, eles liam coisa no jornal, depois comentavam aquilo, não? Tipo comentarista. Isso. Long Play? Long Play era o apelido dos 2. E o senhor não fazia isso? Não, eu não. Eu ia poucas vezes à tribuna. Mas as poucas que o senhor era provocativo, o senhor era, como é que eu posso dizer, o senhor colocava o dedo na ferida, assim, pelo que eu levantei aqui, mesmo sendo da Arena, mesmo sendo governo, né, o senhor criticava o prefeito. Bom, é a função da gente, né, era a função, mas eu era governista mesmo, era do lado do prefeito, né, porque na minha época o primeiro prefeito foi o Figueiredo Ferraz, que na época o prefeito era nomeado ou indicado pelo governador. Então era Não era eleição direta. Era o Figueiredo Ferraz. Depois entrou o Colassuono. Colassuono foi. Miguel Colassuono. Depois Olavo Setúbal, também indicado pelo governador. O senhor apoiou os 2 prefeitos? Foi, era do meu partido, né? Mas, vou lembrar o senhor de novo. O senhor apoiava, mas o senhor não deixava de apontar o que estava errado. Em 75, o senhor criticou a administração municipal pela falta de providências às enchentes na área do CUPC. O senhor falava bastante dessa questão. Então,
sabe, muitos projetos de lei surgem por um acontecimento que teve o vereador como vítima ou coisa semelhante, né? Então, na CUPC, na época, eu morava numa rua chamada Rua das Flechas, lá na CUPC. A CUPC era mais ou menos paralela uma à outra. E ali tinha um córrego na CUPC, de baixo para baixo da CUPC. E eles resolveram canalizar, o prefeito resolveu canalizar esse córrego. E tinha uns tubos da Sabesp que atravessavam a avenida, então eles represavam a água. E a água saía no ralo da casa da gente, ali na CUPC. Um problemão. Então, por isso é que eu devo ter falado devido a isso, né? E foi o Olavo Setúbal, quando ele foi prefeito, eu conversei com ele e tal, ele mandou remover lá os tubos da coisa para liberar a água, né? Porque ela represava, chegava nos tubos, aí refluía, vinha entrar nas casas e tudo. Foi época difícil, mesmo na minha casa eu sofri umas 3 enchentes feias. Bom, a primeira que teve lá cobriu até o piano da minha senhora, o teclado. Nossa! O enchente entrou na casa inteira, né? O senhor aproveitava, então, esse espaço para denunciar essas questões e pedir uma providência. Muitas leis são criadas porque o autor da lei, né, vamos dizer, participou de alguma forma daquilo, então ele acabou criando uma lei, achou que era necessária, né? E aí soluciona um problema de todo mundo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais história. O Vossa Excelência, a Memória volta já, não sai daí. Vossa Excelência, a memória.